Fala, povo querido, povo de Deus, povo do canal de DaQueCast. Estamos aqui dando uma passada rápida para poder deixar uma mensagem para você. Eu estive viajando para Curitiba, tivemos um tempo de estudo ali no mestrado, estudando a palavra de Deus e estamos de volta, mas com a correria toda a gente acabou dando uma parada aqui nos vídeos. Mas estamos de volta e estou dando uma passada breve aqui para deixar um encorajamento para você. Nós começamos no último domingo uma série de mensagens no livro de Êxodo, uma série de mensagens positivas. O livro de Êxodo é um livro clássico das Escrituras Sagradas, com mensagens e histórias muito famosas e que marcaram a vida de muitos crentes e da sociedade. Tema de filmes, de novelas, enfim, nós temos aqui a linda história da libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito. Nós temos também a história de Moisés, que foi usado por Deus para participar desse processo. Nós temos a história das pragas do Egito, né? De Deus trabalhando com o faraó para libertar o seu povo. Nós temos a primeira Páscoa, nós temos a construção do tabernáculo. A gente tem tanta coisa bacana nesse livro, e um livro que realmente vale a pena, primeiramente você ler ele, talvez até fazer os seus devocionais, fica aqui a minha sugestão. Mas é um livro que mostra a fidelidade de Deus nas suas promessas, porque Deus é fiel. Lá atrás ele fez uma aliança em Gênesis 3,15, dizendo que da semente da mulher, da descendência da mulher, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Depois disso, lá em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, mostra Deus fazendo uma promessa a Abraão, dizendo que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa ali, de um povo e de uma terra. E é muito interessante também que depois de passar pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Josué do Egito vai para o Egito num momento difícil, vai de escravo a governador, acaba recebendo a família, a descendência de seu pai ali, e Deus continua escrevendo sua história. Mas é exatamente no livro de Êxodo que vai mostrar para a gente que a partir dali se levanta um novo faraó, um novo rei do Egito, que não havia conhecido e não conhecia aquele povo como no passado. E os filhos de Israel, por serem fortes e numerosos e estarem se multiplicando, esse faraó acaba impondo sobre eles pesados trabalhos a fim de afligi-los e também escravizar tiranicamente aquele povo e esses filhos de Deus ali no Egito. Interessante, uma história fantástica. Esse pessoal passou mais de 400 anos de escravidão no Egito, e através da vida de Moisés que eles serão libertos. Mas o livro fala, aliás, eu tenho algumas sugestões aqui para você. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o livro de Êxodo, tem algumas bibliografias bem interessantes. A primeira que eu tenho aqui é do Tim Chester, da editora Vida Nova, tá vendo? Ó? Tim Chester, Êxodo para você. É um livro muito legal, e Tim Chester tem uma abordagem muito bacana em relação à teologia bíblica, a olhar para a Bíblia como uma única história, né? Do que está acontecendo. E ele coloca vários temas que são tratados no livro, como libertação, sacrifício, presença de Deus, serviço e adoração, missão, toda a criação. E também mostrando que esse livro e a história dessas pessoas no passado tem a ver com a nossa história hoje. Na parte da libertação, por exemplo, ele diz que o Êxodo é uma história de libertação. Os israelitas são libertos da escravidão do Egito por meio de uma série de encontros extraordinários e milagres espetaculares. No entanto, trata-se de uma libertação que aponta para outra maior, a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado.
Porque Deus cumpre as suas promessas. Cumpriu em Gênesis 3,15, quando disse que da semente, da descendência da mulher, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente após o pecado entrar na humanidade. Em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, ele faz uma promessa a Abraão sobre um povo e sobre uma terra. Ele vai cumprindo soberanamente as suas promessas e a sua fidelidade, a sua misericórdia, nos seus planos soberanos, para que através desse povo nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecer o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, que viria dessa descendência. Bem, algumas lições que eu acho que são interessantes, e você pode fazer um devocional no livro de Êxodo, fica aqui minha sugestão, é que no capítulo 2, por exemplo, quando o povo está sofrendo, gemendo e clamando a Deus em tamanha angústia, o texto diz assim, Êxodo 2, 23 a 25, olha que interessante. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Que coisa linda isso aqui. Algumas lições sobre esses 3 versículos. Primeiro, Deus cumpre os seus propósitos e as suas promessas do seu plano através das nossas vidas. E Ele é fiel por isso. Apesar de toda a circunstância talvez difícil que você possa estar vivendo, dificuldades, problemas que o Ocidente e a vida do cidadão pós-moderno traz para a gente, nós temos um Deus que é fiel. O texto mostra para a gente e fica claro para a gente, a título de aplicação, de que Deus, depois daquele povo clamar durante tanto tempo, Deus ouviu o gemido e as orações daquele povo. E Deus vai levantar um libertador para esse povo chamado Moisés. E Deus cumpre a sua promessa e liberta esse povo da escravidão do Egito de mais de 400 anos. Eu queria dizer para você que aquele que começou a boa obra na sua vida, chamado Jesus Cristo, ele vai completá-la até os dias da sua volta de Cristo Jesus. Uma outra bibliografia muito legal também é do Desmond Alexander, da editora Vida Nova também, e é uma série de comentários expositivos, tá vendo aqui, ó, Êxodo. É muito legal porque depois de separar o livro todo com os capítulos, ele também mostra pra gente que dentro de cada seção separada, cada perícope que ele separa, né, cada porção do texto, ele traz uma ideia central de cada trecho que ele separa. Ele traz ingredientes importantes para entender o texto no seu contexto, na sua cultura, na sua época, considerando a visão do autor bíblico original, né? O olhar do autor. Ele deixa muito claro para a gente o contexto imediato e o contexto abrangente, que a gente chama na hermenêutica, né? Ele faz considerações teológicas, ele ilustra o texto com outras passagens para fazer uma correlação. Então, esse livro e essa série, principalmente, o comentário expositivo da editora Vida Nova é muito legal, muito boa. Eu já tinha alguns livros aqui de 1 Coríntios, primeiro livro de Samuel, dessa série, vale muito a pena. Então ele fala sobre ideia central, ele traz ingredientes para entender o texto, ele fala de principais temas do livro, ele mostra como ensinar o texto e aplicar o texto para a sua vida, e ele também sempre traz uma mensagem, com certeza, cristocêntrica a respeito de Jesus no livro de Êxodo. Bem, parando por aqui, era só um vídeo rápido para poder trazer para vocês e vocês poderem absorver um pouquinho aí. Nós estaremos trazendo a mensagem expositiva de Êxodo no nosso canal lá da igreja IBMEP, e também posso colocar depois o link para vocês aí no nosso canal DidaQcast. Aliás, nesse vídeo eu vou colocar lá embaixo o link do nosso canal no YouTube, onde essas mensagens
são pregadas também, tá bom? Então Deus abençoe sua vida. Nós teremos uma novidade agora no mês de agosto, principalmente na segunda quinzena. Nós teremos algumas lives sobre conversas pastorais com alguns pastores. Vai ser uma coisa bem legal e espero que você aproveite o máximo o nosso canal, tá bom? Fica na paz de Cristo. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.